Boa tarde, cervejeiro, boa tarde, cervejeira, boa tarde, os amigos apaixonados por cerveja. Queria desejar as boas-vindas a todos ao nosso Congresso Técnico Agrária Malte 2020. Essa é a nossa 11ª edição, mas em função da pandemia do coronavírus, é o primeiro ano que nós estamos fazendo essa transmissão nesse formato de live, ao vivo aqui para todos vocês. A nossa primeira palestra desse ano vai ser com o nosso amigo que está aqui do meu lado, nosso mestre cervejeiro, beer sommelier, Alexander Weckel. Ele vai estar falando para vocês sobre lupulagens. E para quem está aí nos assistindo, vocês devem estar vendo aí na ferramenta, no Crowdcast, que tem um botão, tem um chat ao lado, onde vocês conseguem ver e fazer comentários aí no chat, e tem um botão embaixo chamado Ask a Question, ali onde vocês vão estar podendo fazer perguntas e também votando nessas perguntas. E aí as perguntas mais votadas, elas serão respondidas ao final da palestra, aqui ao vivo pelo Alexander. As demais perguntas serão respondidas posteriormente ali por e-mail para cada um de vocês, para quem fez as perguntas, tá bom? Uma outra coisa bem importante é que as palestras serão disponibilizadas após a transmissão no YouTube, lá no canal da Agrária Malte no YouTube, onde já tem diversas outras palestras nossas, né, de anos anteriores, os congressos anteriores, algumas lives que nós já fizemos durante a pandemia, aqui a pandemia do coronavírus. Então todas as palestras ficarão disponíveis para que vocês possam assistir lá no nosso canal do YouTube após as transmissões. Como eu comentei antes, essa aqui é a primeira palestra, mas nós temos outras 13 palestras programadas, tem mais uma hoje, às 19 horas, as outras 2 na quarta-feira e outras 2 na sexta-feira da semana. E as demais serão na semana seguinte. Tá, então, eu já vou passar a palavra aqui para o Alexander. Um outro detalhe, só gostaria de comentar, pessoal, é que até para a segurança de todos, apesar de nós estarmos a uma certa distância aqui, todas as palestras serão feitas com máscara, né? E nós também, o Weckel já passou álcool gel aí nas mãos, toda a higienização necessária, tá? Então, para a segurança aqui de todos que estão envolvidos aqui na transmissão. Nós estamos aqui também, pessoal, com a Ludmila Antoniazzi, que é mestre cervejeira aqui da Agrária também. Ela vai estar atuando como moderadora aí no chat e nas perguntas, né? E ela que depois vai estar transmitindo as perguntas para o Alexander Weckel, tá? E também está aí junto com nós, aí nos bastidores, o Fábio Teleginski e o Alexander Schwartz, que também são 2 outros mestres cervejeiros e beer sommeliers aqui da Agrária. Responder. Que vão estar aí também à disposição, caso o Weckel não saiba responder alguma dúvida de vocês, tá bom? Mas com certeza eu acho que juntando o conhecimento técnico aí dos 4, a gente vai estar bem assistido, tá bom? Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vou passar a palavra para o Alexander aqui, para ele dar início à palestra dele. Desejo um excelente congresso técnico online para todos e espero que ano que vem a gente possa voltar ao formato anterior, tá recebendo aí todos vocês aqui na Agrária, como nos anos anteriores, né? Onde a gente recebia aí quase 500 cervejeiros aqui numa semana inteira praticamente de palestras. Então é isso, boa palestra a todos. Weckel, contigo. Tudo bom, pessoal? Boa tarde, né?
Para quem não me conhece, eu sou o Alexander Weckl, sou um dos mestres cervejeiros aqui da Agrária, como o Matheus já falou. E a ideia hoje é falar para vocês um pouco sobre lupulagens, né? Eu digo um pouco porque é um assunto muito amplo. E nós fizemos um teste aqui de algumas lupulagens para a gente tirar algumas dúvidas que nós mesmos tínhamos. Eu quero passar para vocês aí algumas coisas que na nossa prática aqui apareceram. Explicar isso um pouco, mostrando na teoria que não foi só com a gente, né? Mas como vocês sabem, lupulagens é um assunto bastante extenso, né? Tem bastante coisa. A gente fala de lupulagens nos workshops da Agrária aí faz muito tempo. E então tem muita coisa que eu não vou ficar repetindo aqui, né? Lógico, se vocês tiverem alguma dúvida específica que eu não fale aqui, eu vou dar o máximo para responder vocês ao vivo, online hoje. E o que não der para ser respondido, a gente vai entrar em contato com vocês aí depois para tentar responder todas as perguntas, né? Pessoal das câmeras, acho que a gente pode ir para a apresentação e daí eu vou passar um pouco aí do que eu vou conversar com vocês hoje, né? Esse nome, Novas Técnicas Antigas, foi meticulosamente escolhido aí, porque apesar de muitas pessoas acharem que falar mais alto, se não estão escutando, me deixa por mais perto aqui. Vamos lá. Apesar de muitas pessoas acharem que algumas das técnicas, como por exemplo mesh hopping, first word hopping, até o próprio dry hopping são técnicas novas, na verdade elas são técnicas antigas que estão sendo redescobertas e reestudadas, né? E então alguns desses novos estudos eu quero mostrar para vocês, tá? Então vamos lá. Né? Primeiro eu vou falar sobre o experimento, né? Falar para vocês como foi o procedimento desse nosso experimento de lupulagem, mostrar os resultados, tá? E depois nós vamos para algumas discussões, né, e algumas teorias. Eu vou falar sobre mesh hopping, vou falar sobre first word hopping. Pessoal, eu não vou falar sobre dosagem de amargor, dos 60 minutos, ou lúpulos de amargor, né? Porque isso foi um assunto bastante citado já nos últimos anos, nos workshops aqui da Agrária. Então isso se vocês têm um interesse, vale a pena assistir as palestras lá, as palestras são muito legais. A mesma coisa vale para a dosagem de 30 minutos, onde a gente fala de sabor, polifenol, dosagem de amargor de qualidade, compostos de amargor que não são isoalfácidos, que eu vou comentar um pouco aqui também, mas principalmente focado em polifenol. Tem umas palestras bem legais ali no YouTube da Agrária, vale a pena vocês assistirem. Mas eu vou falar sobre Whirlpool, né? Principalmente aí uma questão de amargor do Whirlpool, que até há pouco tempo atrás até alguns aplicativos não consideravam nenhum rendimento de amargor no Whirlpool, e para quem faz cerveja lupulada em casa sabe que o rendimento de amargor do Whirlpool ele tem que ser considerado sim, né? Isso a gente tem visto aí nessas lupulagens mais recentes de New England IPAs e tal, onde a maioria do amargor vem dessa dosagem. E vou falar um pouco de aroma de Whirlpool também. E no dry hopping, gente, a gente já falou bastante sobre dry hopping. Na minha palestra no ano passado eu mostrei alguma coisa para vocês sobre dry hopping, citando o dry hopping dinâmico, estático, citando tempo de contato e coisa arada assim, que já não são mais assuntos tão novos, né? Mas que a gente pode responder se vocês tiverem alguma dúvida aí, tá? O que eu vou falar no dry hopping hoje? Eu vou falar do novo medo, digamos aí, do dry hopping, com o aumento das quantidades de dry hopping, um fenômeno chamado hop creep. E fora o amargor do dry hopping, eu vou falar um pouco também de hop creep para vocês. Então é bastante coisa, né? Eu tentei sintetizar bastante,
mas acho que a gente vai conseguir dar conta aí na próxima 1 hora de falar sobre isso, para ter tempo de vocês responderem para eu responder as perguntas de vocês, né? Então, como foi o nosso procedimento dessa produção? Teste aqui na Experimental, que eu quero agradecer, inclusive, o meu xará Alexandre Schwartz e ao Jean, por terem tocado essa produção. Eu estava em home office, né? Então não consegui participar muito assim, mas sempre virtualmente presente. Foi uma receita 100% Malt Pilsen agrária, com extrato original, então 14,1 platos, extrato final aparente 2,4, né? Nós ajustamos o pH, né, da mostura, e o pH da fervura foi então de 5,13. Tá? Volume de apronte quente 107 litros, apronte frio 101 litros. Importante assim para a gente ter uma noção do rendimento também dessas lupulagens. Nós usamos uma levedura nova que ainda não existe no Brasil, que a gente está começando a testar agora, mas que em breve vocês vão ver aparecendo por aqui, chama Verdun IPA da Lallemand. Levedura que teve algumas características que eu vou compartilhar para vocês que podem ter influenciado aí em alguns resultados da nossa lupulagem. Tá? A fermentação foi em tanque de fermentação aberta. Então nós fizemos aí 8 lupulagens, tá? A primeira no mash hopping, ou seja, a lupulagem na mostura. A segunda no first wort hopping, né? Ou seja, lupulagem no mosto primário. E dosagem de 60, de 30. Uma de Whirlpool, e fizemos 3 dry hoppings. Um durante a fermentação, para ver como se comporta, para a gente ver se há uma perda maior ou não. Uma no final, já a fermentação cessada, mas ainda em temperatura de fermentação, que foi 19 graus. E uma depois na maturação a 0 graus. Tá? Então vocês podem ver lá, a gente fez 10 análises aí de IBU usado espectrofotometria, né? Para quem assistiu às palestras de lúpulo do ano passado, sabe que podem ser feitas 2 análises de amargor, uma por espectrofotometria, que é uma análise não específica, ou seja, eu pego todos os compostos de amargor, ou eu posso fazer essa análise por HPLC, que nesse caso eu pegaria só isoalfa-ácido. Tá? Nossa intenção nunca foi fazer HPLC, porque justamente a gente quer saber, quer ter uma noção de qual é o teor de amargor dessa cerveja perceptível, sei lá. Então a ideia foi justamente pegar todos esses compostos, né, para a gente ter essa noção. Tá? Então nós fizemos aí uma análise, foi coletada logo antes do first wort hopping, né? Essa análise ela vai dar para a gente aí um aproximado já do quanto esse mash hopping já conseguiu solubilizar, né? Daí dessa mesma amostra coletada antes do first wort, nós pegamos uma parte dela e fervemos, ou seja, para ver se fora a solubilização houve também uma taxa de isomerização que talvez não conseguiu ser medida, digamos, na espectrofotometria. Daí nós fizemos, após a dosagem de first wort hopping, né, ou seja, coletada antes da dosagem de 60 minutos, fizemos uma coleta antes da dosagem de 30, uma coleta antes do Whirlpool, né, uma coleta após o resfriamento, ou seja, essa coleta após o resfriamento, ela me dá todo o meu amargor da fase quente, né? E daí nós fizemos uma coleta pré-primeiro dry hopping, pré-segundo dry hopping, pré-terceiro dry hopping e da cerveja pronta. Tá? Pode ser um pouco confuso, eu não consegui colocar melhor para vocês aqui, mas talvez colocando lado a lado aqui as lupulagens e o momento que a gente pegou aí a amostra para fazer o teste, talvez vocês consigam entender um pouco melhor. Né? Então aí os dois lado a lado.
Então esse foi o procedimento e os resultados foram, né? Resultado da primeira amostra, 2,6 IBUs. Da segunda, que foi aquela de mesh hopping com fervura, 3,1. Então vocês podem ver que muito próximo, né? Teve uma isomerização e tal. Mas lógico, esses compostos eles já estavam solubilizados, tá? Como eles já estavam solubilizados, por isso também não teve uma quantidade muito grande de diferença aí. Daí um resultado bem interessante, né? O first wort hopping aí deu um boom no IBU. E daí a dosagem de amargor, né? 20,3 IBUs, aí foi subindo até na sexta coleta, que é pós o resfriador, que era o que a gente já imaginava, né? O que nós não sabíamos que a gente teria uma perda tão grande de IBU durante a fermentação. A gente sabe que existem perdas, né, de isoácidos e outros compostos de amargor que se ligam ao trube quente, trube frio. Trube quente, na verdade, ficaria para trás, mas se liga a trube frio, se liga a levedura, né, a própria matéria verde. Vocês vão ver que no dry hopping também você perde alguma coisa de isoácido por matéria verde, mas foi uma perda bastante grande. A literatura diz aí nessa fase em torno de uns 30%, 35%. Né, a gente ficou em torno disso, talvez um pouco mais. Vocês viram também ali o IBU não aumentou muito no dry hopping, tá? Um pouco sim, deu para ver um leve aumento. A gente esperava um aumento maior, tá? Nessa fase, eu vou explicar para vocês lá na frente o porquê disso. Mas nós acreditamos que está relacionado um pouco a essa levedura. A levedura Verdun, ela, por ser uma levedura de alta fermentação, a gente já esperava que ela fermentasse no topo do tanque, digamos assim, aberto, né? Mas foi uma levedura que ela demorou muito tempo, durante todo o tempo de fermentação ela ficou em cima, né? Como o tanque era fermentação aberta, a gente não conseguiu revolver direito essa levedura com o lúpulo, então a solubilização pode ter sido afetada. Inclusive, na dosagem a 0 graus, essa levedura ela ainda estava em cima. Ela levou 1-2 dias para flocular, então isso pode ter influenciado aí a solubilização dos compostos de amargor no dry hopping. Aqui mostrando então em formato de gráfico, né, essa subida do amargor, que era o esperado, as perdas. Eu só gostaria de ter visto, talvez aí pela literatura, a gente imaginava que a gente conseguiria um pouco mais de amargor vindo do dry hopping. Então, vamos para as teorias, né? Começar falando sobre mash hopping, tá? Como vocês viram, o mash hopping ele contribui muito pouco para o amargor. O nosso rendimento aí foi em torno de 4,5%, bem próximo do que foi encontrado por Wittstock, um pouco a menos do que o que foi encontrado por Justus, mas a dosagem de mash hopping, quando vocês buscam amargor, não é uma dosagem que é viável, tá? Porém, lá na Alemanha, eles acharam uma viabilidade bacana dessa dosagem de mash hopping, porque ela ajuda na estabilidade sensorial da cerveja, tá? Por que isso ajuda na estabilidade sensorial da cerveja? Lá na Alemanha, principalmente, onde você tem que seguir a lei da pureza alemã, você não pode usar nenhum adjuvante e coadjuvante, né? Você precisa trabalhar com com lúpulo, com malte, com os ingredientes, né, da cerveja, para que você consiga estabilizar melhor a tua cerveja. E aí, nesse caso, vocês conseguem ver aí um gráfico também, mas o que faz com que eu aumente a minha estabilidade sensorial? Bem simples, né? Todo mundo sabe que polifenóis se ligam a radicais livres, né? Isso acontece até no nosso corpo, no sangue e tal. Mas fora os polifenóis também, alfa-ácidos, beta-ácidos, isoalfa-ácidos, eles têm propriedades antioxidativas. Então elas vão se ligar
aos radicais livres, tá? Mas também vão se ligar a íons ferro e íons cobre, evitando aquelas reações de Fenton-Haber-Weiss que geram ainda mais radicais livres. Tá? Então isso faz com que eu tenha uma oxidação menor da minha cerveja, que eu tenha uma formação aí menor de compostos de oxidação. Então o gráfico mostrando aí como diminui a quantidade de ferro no mosto, tá? Utilizando aí extrato de malte, de extrato de lúpulo, tá? Esse extrato, no caso, então, é basicamente só alfa-ácido, ele não tem polifenóis, né? Então, mostrando que os alfa-ácidos também, iso-alfa-ácidos, também ajudam aí na estabilidade da cerveja. Tá? Como é que isso ajuda? Se vocês forem mais para trás, aí, se não me engano, 2017, 2018, 2016, não sei, eu dei uma palestra que está no YouTube também sobre oxidação. E os dois maiores vilões da oxidação da cerveja são o trans 2-nonenal, né, que é formado por oxidação de lipídios, e também a formação dos aldeídos de Strecker. Então, quando você elimina o radical livre, quando você elimina essa reação de Fenton e Haber-Weiss, você acaba evitando com que essas reações elas aconteçam, e isso faz com que a cerveja ela tenha aí um resultado melhor, digamos, de estabilidade sensorial. Isso a gente consegue ver nessas duas tabelas, né? Então, nesse estudo, eles fizeram alguns testes de lupulagem, né? Mostrando aqui, selecionei para vocês o mash hopping, para ficar mais simples. Eles fizeram mash hopping, e lógico, não só ele, mas outras lupulagens também. Mas mostrando aqui que a cerveja, no envelhecimento forçado, a cerveja com o mash hopping foi uma das cervejas melhor ranqueadas. Tá? E a cerveja que só teve a lupulagem no início da fervura foi a cerveja com os menores resultados aqui de qualidade. Isso significa que não só o mash hopping, mas quanto mais você dividir essa lupulagem, melhor vai ser a resistência da cerveja de vocês aos processos de oxidação. Por quê? Porque, por exemplo, polifenóis você consegue manter mais na cerveja se você dosar no final da fervura, por exemplo, ou até o próprio dry hopping, né? Esses polifenóis eles vão sequestrar alguma coisa aí também de radical livre que pode ser formado posteriormente. Tá? Então, quanto maior a dosagem, digamos assim, teoricamente melhor é a qualidade, estabilidade sensorial da cerveja de vocês relacionado à oxidação. Tá? E First Wort Hopping, mais conhecido até agora do que o Mash Hopping. O Mash Hopping, algumas pessoas vêm me perguntar, mas First Wort é uma coisa que sempre me perguntam, né? Eu achei 2 estudos, gente, na verdade, sobre First Wort Hopping, falando de rendimento de amargor, sendo que o primeiro estudo que eu tive contato sobre isso foi numa palestra lá no Sinai de Vassouras, e eles chegaram ali num rendimento aí de 36,5% no First Wort e 32% na lupulagem convencional. Então, mostrando naquele experimento que você tem um rendimento maior e, teoricamente, você teria uma economia, você poderia ter uma economia de lúpulo, digamos assim, quando a gente pensa só em IBU. Nesse experimento do Sinai, eles fizeram também testes às cegas, né, testes triangulares, onde a maioria das pessoas conseguiu perceber a diferença entre as duas cervejas, mas não houve uma seleção de preferência no caso do Sinai. Então foi mais ou menos meio a meio das pessoas que perceberam a diferença, mais ou menos a metade preferiu a de First Wort Hopping, a outra metade preferiu a de lupulagem convencional, então estatisticamente aí não teve uma preferência, digamos, por um ou outro. Já no estudo de Price, pessoal, eu tenho essas fontes todas lá no final, tá? Então vocês podem depois procurar os artigos e tal.
tem alguma coisa da Brauwelt que eu tenho, que a gente tem no arquivo aqui, eu posso tirar foto se alguém tiver interesse. Que é o caso desse Price, né? Também Price teve resultados superiores de rendimento, tá? Mas no caso de Price teve estatisticamente falando uma preferência superior às cervejas de First Wort Hopping, né? A alegação era que o amargor do First Wort Hopping é mais agradável. Porém, esse amargor mais agradável foi uma percepção inferior de amargor, apesar do IBU ser mais alto. Então, Price, nesse estudo, a indicação dele é, apesar de você aumentar o IBU da cerveja, ele não indica diminuir a quantidade de lúpulo na dosagem. Por quê? Porque vocês podem diminuir a percepção de amargor. Então, alterar sensorialmente a cerveja em percepção de amargor também. Tá? O que muitas pessoas falam é que no First Wort Hopping muda o aroma da cerveja, né? Que se passa um aroma de lúpulo para a cerveja. Algumas teorias falando que compostos de lúpulo podem se ligar a aminoácidos e depois serem liberados na fermentação. Nesse estudo, eles fizeram a cromatografia gasosa, tanto de mosto quanto de cerveja, e os resultados nesse estudo foram que as análises de linalol, terpineol, geraniol e hipóxido-humuleno, que são aí os principais compostos relacionados ao aroma da cerveja, do lúpulo na cerveja, eles se mostraram muito inferiores no First Wort Hopping em relação à dosagem de 60 minutos. Tá? Então, nesse estudo, eles não indicam que seja utilizado First Wort Hopping como motivo de aumentar o aroma da cerveja. Se a gente pensa numa IPA, uma cerveja que já tem uma quantidade muito grande de aroma vindo das dosagens tardias e dry hopping, ela se faz ainda menos necessária nesse sentido. Tá? Eu estava falando com o pessoal da HVG, enquanto montava essa apresentação. A HVG está esse ano fazendo testes e análises sobre First Wort Hopping. Então não percam no ano que vem. Provavelmente uma das palestras do nosso workshop vai ser sobre First Wort Hopping e talvez a gente tenha alguma novidade também em relação de aroma. Passando agora, né, pulando as etapas de 60 minutos, de 30 minutos, como eu falei lá no início, a gente tem um material bem extenso de vídeos no YouTube sobre isso, das palestras da HVG dos anos anteriores, que por sinal estão traduzidos lá. Então vocês podem dar uma olhada, é bem bacana assim. A gente sempre vive revisitando esses vídeos porque é um material bem legal. Então, mas eu vou falar um pouco sobre o Whirlpool, tá? E também nesse teste de justos aí, que eu já comentei lá antes, mostrou que a maior parte dos compostos de amargor, tanto na dosagem de 60 minutos, quanto na dosagem de Whirlpool, eles são solubilizados nos primeiros minutos, tá? Isso aqui a gente está falando, lembrem, eu estou falando aqui de IBU espectrofotometricamente falando, ou seja, eu tenho alfa-ácido e isoalfa-ácido. Então isso não significa que eu isomerizei esses compostos de amargor, mas eles já estão solubilizados. Então eles solubilizam no Whirlpool nos primeiros 5 minutos. Tá? E lógico, com o tempo de Whirlpool, esses alfa-ácidos vão passar a ser isoalfa-ácidos e vão contribuir com o amargor na cerveja. Tá? E lógico, né, sempre que a gente fala em isomerização, isso não é novidade para vocês, mas isso também acontece no Whirlpool. Tá? Quais são os fatores dependentes da isomerização no Whirlpool? Temperatura e tempo. Né? Então, se você tem um Whirlpool que é isolado, como no caso aqui da cervejaria experimental, a tina de Whirlpool é isolada, normalmente a gente tem uma taxa de isomerização bastante alta. Tá? Então a gente fala de 10%, às vezes até mais, 10, 12, dependendo do tempo do teu Whirlpool e daí depende, gente, do tempo do resfriamento, né?
Então, se eu vou levar 1 hora para resfriar todo esse mosto, né, a gente considera que são 30 minutos desse mosto a tempo quente, porque metade dele, digamos, você já resfriou, outra metade não, né? Então, você tem que considerar que quanto maior o tempo que você tem para resfriar o mosto, mais tempo em isomerização esse mosto vai estar. Tá? Mas, lógico, não é só isso que influencia. Né? Fim de fervura, a gente sabe, pH é mais baixo. Tá? Como o pH é mais baixo, ele acaba influenciando um pouco menos nesse caso. Tá? Mas densidade do mosto influencia na isomerização. O IBU, que já veio das dosagens anteriores, influencia na isomerização. Então, essas IPAs que normalmente se fazem, essas New England, que só se faz dosagens tardias, ou se faz uma dosagem muito pequena no início, essas IPAs elas vão ter uma taxa de isomerização maior do que uma West Coast IPA, por exemplo, que já tem uma dosagem maior no início. Tá? E lógico, a dosagem. Né? Quanto maior a minha dosagem, menor a minha taxa de utilização. Tá? E o IBU mostra aqui também, né? Quanto maior meu IBU, menor a minha taxa de utilização aí no Whirlpool, tá? De rendimento ou utilização. E quando a gente fala em aroma, gente, eu quis trazer isso para vocês aqui. Muita gente acha que dá para fazer uma cerveja com dosagem aromática só no dry hopping, né? Até dá, mas normalmente você não consegue uma complexidade. E esse estudo aqui mostrou que quando você faz dosagens simples, digamos, só de Whirlpool, só de dry hopping, você tem características sensoriais diferentes. Tá? Então, nesse caso aqui, o Simcoe, né? Então WP aqui, Whirlpool, DH dry hopping, você pode ver que quando é feito o Whirlpool, você puxa aromas aí que lembra frutas tropicais, também cítrico, né? E quando você faz só o dry hopping de Simcoe, por exemplo, aí já vem essas frutas de caroço e floral. Então é importante que quando vocês vão fazer as IPAs de vocês e tal, que vocês trabalhem com dosagens diferentes, não só uma dosagem, não só Whirlpool, não só dry hopping, né? E até quando a gente pensa em Whirlpool, hoje é muito comum você fazer vários dry hoppings, né? Tem temperaturas diferentes, com tempo de contato diferente. Mas até quando a gente pensa em Whirlpool, a gente pode trabalhar com temperaturas diferentes. E esse foi um estudo que mostrou que dependendo da tua temperatura do Whirlpool, lógico, você vai ter uma volatilização diferente dos compostos de lúpulo. E gente, o Whirlpool ele é de fundamental importância para a biotransformação. Tá? A biotransformação, que eu não vou falar aqui hoje também, mas que tem a palestra tanto da Laleman quanto do Marcelo, da Bio4 do ano passado, do nosso workshop. Quando a gente fala em biotransformação, todo mundo pensa só em dry hopping. Né? Tem que fazer dry hopping durante a fermentação, mas lembrem que o principal composto da biotransformação é o geraniol. Né? O geraniol que se transforma em citronelol. Tá? E é por isso que tem a fruta cítrica aqui. Tá? Porque eu consigo manter geraniol do meu Whirlpool. Então o Whirlpool ele é tão importante quanto, se não mais importante para a biotransformação do que o próprio dry hopping. Porque normalmente a gente faz o dry hopping, mas no final da fermentação, onde a levedura ela já está um pouco menos ativa. Tá? Então, Whirlpool, gente, é importantíssimo para a biotransformação. Mantenham isso na cabeça para quem busca biotransformação. Tá? Então isso mostra aqui, né, dependendo de qual temperatura você trabalha o teu Whirlpool, você tem aí perfis aromáticos diferentes. Tá? Lógico, pessoal, isso aqui é variedade dependente. Tudo quando a gente fala aroma assim, lá eu citei o Simcoe, nesse estudo, se não me engano, foi Cascade. Tudo é variedade dependente, cada variedade vai ter o seu pico diferente, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que vocês conseguem, inclusive, trabalhar dosagens parceladas, digamos, no Whirlpool. Tá? Não preciso fazer uma dosagem só do Whirlpool. Isso pode trazer complexidade de aroma para a cerveja de vocês. E vamos para o dry hopping, né? Garanto que tem muita gente aí esperando só o momento do dry hopping. Eu espero que eu não
eu não decepcione vocês, porque eu não vou falar de bastante coisa que é básica do dry hopping, mas coloquem nas perguntas lá, se tiver alguma dúvida, a gente responde aqui, beleza? Eu vou começar a falar de amargor no dry hopping, então, tá? Vocês já devem ter visto vários gráficos de amargor no dry hopping, mas o que acontece no meu dry hopping? Por que eu tenho aumento de amargor, ou às vezes eu tenho uma diminuição de amargor no meu dry hopping? Vou tomar um golinho aqui que já secou a garganta, meia hora falando, né? Então vocês conseguem ver aí nesse gráfico que eu tenho uma diminuição de isoalfa-ácido quando eu faço dry hopping. Por que isso acontece? Quando eu faço dry hopping, eu insiro matéria verde do próprio lúpulo, né? Quanto maior a minha matéria verde, maior vai ser a aderência de isoalfa-ácidos a essa matéria verde, e isso depois eu perco, porque essa matéria verde vai decantar e eu perco, ela sai da cerveja. Ah, Alex, mas se eu uso então um lúpulo T45, que tem menos matéria verde do que um lúpulo T90, eu vou ter uma diminuição menor de isoalfa-ácidos? Exatamente. Se eu uso um lúpulo T45, ou até mesmo um cryo hop, que vocês conhecem aí, você vai ter uma diminuição menor desses isoalfa-ácidos. Então isso precisa ser levado em consideração. Em contrapartida, eu tenho um aumento das homolinonas. Tá? O que são as homolinonas? As homolinonas, elas são uma fração oxigenada do alfa-ácido. Tá? E essa fração oxigenada do alfa-ácido, ela tem uma solubilidade muito alta. Tá? Para cervejas com IBU baixo, essas homolinonas, elas têm uma solubilidade aí de quase 100%. Para cervejas de IBU mais alto, essa solubilidade diminui um pouco, vai para 80%. Mas a homolinona, pessoal, ela não tem o mesmo potencial de amargor do isoalfa-ácido. Tá? Estudos mostram que o potencial de amargor da homolinona, ela representa 66%, né, do amargor do isoalfa-ácido. Mas também a homolinona está relacionada a uma qualidade positiva de amargor. Tá? Então, às vezes, por isso que essas cervejas como as New England, que apresentam IBUs muito altos, elas têm uma percepção de amargor boa, né? Muitas têm uma percepção de amargor boa, qualidade bom, apesar do IBU alto. Tá, mas como é que eu sei quanto eu tenho de homolinonas? Vocês vão perceber nos laudos de lúpulo que a homolinona não é um composto que você vai receber em casa. Mas você consegue fazer, nem fazer uma estimativa, mas você consegue ter uma ideia se é um lúpulo que tem homolinona mais alta ou não, de acordo com o Hop Storage Index. O que é o HSI ou Hop Storage Index? É um índice que mostra o quanto esse lúpulo ele passou por oxidação antes de ser embalado nesse pacote que vocês conhecem, que vocês recebem em casa, os pacotes de 5, 10 quilos. Né? Então, para quem conhece um pouco menos aí do processamento de lúpulo, esse lúpulo ele começa a oxidar já no campo, né? Então, quanto mais tardia a colheita do meu lúpulo, mais o meu cone abre, mais oxigênio tem em contato com a lupulina, então já tem uma certa oxidação nesse momento. O lúpulo ele não vai direto para as embalagens que a gente conhece, eles ficam primeiro em fardos grandes, a flor do lúpulo, o cone prensado, né? E ali também existe uma leve oxidação. Então, essa oxidação ela é medida, tá? E essa oxidação se chama Hop Storage Index. Então, quanto maior a minha oxidação, né? Como eu falei, o homolinona é um composto oxigenado, maior a minha homolinona. Tá, mas como eu calculo isso, gente? Lamento informar vocês, não tem como calcular, mas vocês conseguem ter uma ideia. Tá? E o que ajuda? Estudos mostram aí, né, cervejas com menos de 20 IBUs tendem a aumentar o amargor quando eu faço dry hopping. Cervejas com mais de 30 IBUs tendem a perder amargor. Tá? Então, vocês podem ver aí, nesse caso,
uma cerveja que começou aí com 15 BUs, que aumentou o amargor com a dosagem maior de dry hopping. Tá? Então mostra também aí, o Mulinonas, elas têm 7 a 10 vezes mais amargor na cerveja do que no dry hopping do que os polifenóis. Né? A gente sempre fala muito de polifenóis, eles ajudam no amargor, ajudam na qualidade do amargor, mas tem que ser polifenol não oxidado, tá? Tem que ser um polifenol fresco, digamos assim, tem que ser um lúpulo fresco. Mas o polifenol ele ajuda aí na qualidade de amargor da cerveja também, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa tabelinha aqui, tá? Mostra duas cervejas, uma de IBU baixo, uma cerveja de IBU alto, né? E eles fizeram um cálculo da intensidade de amargor baseado aí na utilização de mulinona e perda de isoalfa-ácido. Então mostra aqui uma cerveja de IBU baixo, né? Você aumenta a intensidade percebida de amargor. Numa cerveja de IBU alto, você diminui a quantidade percebida de amargor. Então, às vezes, o IBU nem muda tanto, mas lembrem, a mulinona, ela tem uma percepção de só 66% da percepção de amargor do isoalfa-ácido. Então, as cervejas de IBU mais alto, vocês podem perder percepção de amargor dosando dry hopping. Claro, se você tem lúpulo em suspensão, levedura em suspensão com compostos de lúpulo aderido, daí essa percepção muda. Nós estamos falando aqui da percepção sem esses compostos solubilizados, digamos, da levedura, né, ou até matéria verde que esteja em suspensão ainda. Né? E uma coisa que eu queria, um gráfico que eu queria mostrar para vocês, foge um pouco do amargor, mas fala um pouco de polifenol, mostrando aí um dos principais vilões, digamos, dessas cervejas muito lupuladas. Né? Nesse caso, uma cerveja com EBC baixo, né? A lupulagem não muito alta. Aqui a gente está falando de uma cerveja Pilsen alemã, que perto das nossas Pilsens tem uma lupulagem alta, mas não é uma New England IPA. Mas mostra que o polifenol na cerveja, em contato com o oxigênio, ele traz cor para a cerveja. Tá? Então, esse é um gráfico que pode explicar o problema que algum de vocês já teve fazendo hazy IPAs que ficaram cinzas ou até marrons, tá? Em questão de 1 semana, 2 semanas. Pessoal, cor na cerveja, mudar nesse nível em questão de dias, não está relacionado ao malte. Tá? Não tem como ser, porque as reações que eu falei lá na frente de oxidação de melanoidinas e tal, não acontecem nessa velocidade, isso acontece mais devagar. Então a explicação mais provável é que esteja aqui, né, na oxidação de polifenóis. E outra coisa, pessoal, que talvez a gente não perceba e não se dê conta, digamos assim, mas quando se faz dry hopping, não sei quem de vocês mede pH pós dry hopping, mas é sabido que quanto maior a quantidade do meu dry hopping, mais alto fica o pH da minha cerveja, e às vezes o pH sobe muito. E a gente sabe que a cerveja com pH mais alto, ela tem uma qualidade pior sensorialmente falando, né? E a qualidade do amargor, o harsh, pode estar relacionado a isso, né? Então, às vezes, vale a pena vocês trabalharem aí com pHs mais baixos, ou já vir com pH mais baixo antes, né? Ou até fazer um ajuste de pH na cerveja pronta, caso esse pH suba muito. Tem alguns estudos que mostram que a sensação de harsh, de ruim, de amargor, pode estar relacionada a esse aumento de pH nas cervejas com muito lúpulo. Tá? E pessoal, por mais que cada variedade de lúpulo vá contribuir com o aumento do pH de maneira diferente, todas elas aumentam o pH. Tá? Então, é variedade dependente sim, mas todas as dosagens de dry hopping vão aumentar aí o pH da cerveja.
E agora falar do novo monstrinho, né, do dry hopping, já sendo estudado há algum tempo, se não me engano, desde 2016, que Shel Hammer, da Universidade de Oregon, citou a primeira vez, que é o hop creep. Tá? O que é o hop creep? Né? O hop creep ele nada mais é do que uma atenuação da cerveja pós-dry hopping, né? Depois que a cerveja, teoricamente, já parou de atenuar e não deveria continuar atenuando, né? E essa atenuação levando a uma série de problemas. Tá? Hop creep que não tem uma tradução literal, digamos assim, nem para o português e nem para o alemão, pelo que eu estava procurando. Né? Mas ele é isso aí, vocês conseguem ver nesse gráfico, após a adição do dry hopping, né, essa linha cinza é a linha normal de fermentação da cerveja. Pós o dry hopping, vocês podem ver que a cerveja continua atenuando, a gravidade final continua descendo. Tá? Essa diferença de atenuação é o que a gente chama de hop creep. Tá? E o hop creep ele pode trazer alguns problemas para a gente. E por que ele acontece? Tá? Quando a gente faz uma dosagem muito grande de lúpulo, né, principalmente na matéria verde do lúpulo, a gente volta na matéria verde, eu tenho enzimas. Né? E tem algumas enzimas que não tem no malte. Né? Mas eu tenho alfa-amilase e beta-amilase, que normalmente eu tenho no malte também. Tá? Mas eu tenho amiloglucosidase e tenho destrinase limite. Ou seja, essas enzimas, mesmo em quantidade pequena, como a gente vem aumentando a quantidade de dry hopping ano a ano nas cervejas, essas enzimas se tornaram importantes, porque elas começam a quebrar as cadeias de açúcar, né, e transformando mais glicose, transformando mais maltose. Isso faz com que a levedura volte a se ativar e volte a fermentar a cerveja. Qual que é a consequência disso? Tá? Então, um exemplo aqui, né, uma cerveja que normalmente tem um extrato aparente aí de 2,75, diminuindo para 2,25. Né? Isso faz com que eu tenha uma formação maior de álcool, isso faz com que eu tenha uma formação maior de CO2. Isso são problemas, né? Principalmente quando você sai do teu range de álcool, que você precisa. Para quem faz cerveja caseira, talvez influencie menos, porque o teor alcoólico às vezes é menos importante, mas quem tem que cumprir as exigências do mapa para rótulo, esse teor de álcool não pode variar tanto. Tá? Então, e sem contar que a cerveja sai do padrão. E a formação de CO2 é importantíssima, principalmente para quem não pasteuriza, né? Quem faz cerveja refermentada na garrafa, pós dry hopping e tal, vocês podem ter aí uma formação maior de CO2 e, consequentemente, fazer uma bombinha em casa, né? Então, hipercarbonatar a cerveja, que também é um problema, muda a sensorial, né? Você passa a ter um problema de espumamento. Então, isso é um problema, tá? Nesses gráficos mostra, né, o que acontece. Eu tenho aqui os graus de polimerização do carboidrato, né, eu tenho uma diminuição dos carboidratos mais complexos, açúcares mais complexos, né, e eu tenho um aumento aí dos carboidratos simples, né, glicose e maltose. Tá? E vocês podem ver que eu tenho um aumento que já é significativo com 2 dias, ou seja, tempo de contato de 2 dias já é o suficiente para mudar a minha cerveja. Então, uma das indicações é, lógico, você diminui o tempo de contato do lúpulo no dry hopping. Né? Se sabe que 80% dos compostos de aroma a gente consegue nas primeiras 24, 48 horas. Se não me engano, 24 é 65%, 48 horas já 80% você já consegue subtrair dos compostos de aroma no dry hopping. Então, isso a gente fala no estático, né? Dinâmico é mais rápido ainda. Então, tentar diminuir o tempo de contato do lúpulo para que diminua o problema do hop creep, pode ser uma solução. Aqui mostrando um outro estudo, né? O que acontece aí com o hop creep pós-fermentação, né? Só mostrando a mesma coisa de uma maneira diferente. Tá? Então, quando eu tenho a cerveja mais o lúpulo, não muda meu extrato,
né? Quando eu tenho a cerveja com o lúpulo e com a levedura, e daí eu tenho a diminuição do extrato, aí, mostrando que o lúpulo e a levedura, trabalhando juntos, elas fazem com que haja uma refermentação, digamos assim, não desejada, né? E esse estudo é um estudo bem legal, que mostra aí o que acontece com o passar do tempo, né? O hop creep aí com envelhecimento forçado, digamos, tá? A 37 graus, na cerveja você já vê que eu tenho um aumento da minha maltose, tá? Nesse caso, aqui eu não tenho mais a levedura atuando. Como eu não tenho mais a levedura atuando, eu aumento a quantidade de maltose, tá? A minha eu não vou atenuar mais a cerveja, digamos assim, né? Mas esse aumento de maltose faz com que mude a minha percepção de dulçor da cerveja, tá? Então, se eu não tenho a levedura atuando, eu tenho problema de aumento de dulçor da cerveja, que é o caso aqui desse envelhecimento forçado a 37 graus. E eles também fizeram isso depois de 2 meses, tá? Mostrando que depois de um tempo isso continua mudando. Lógico, o álcool não mudou mais, porque eu não tenho mais a levedura atuando, mas a minha percepção de dulçor aumentou. Isso faz com que mude o equilíbrio da minha cerveja, e a cerveja muda sensorialmente falando, né? Então não adianta só eu retirar a levedura. Retirar a levedura elimina alguns problemas, né? Mas o problema em si do hop creep acaba não sendo eliminado. E outro problema do hop creep que foi visto, e inclusive é bem engraçado, mais ou menos uns 4 anos atrás, um cliente me perguntou se o dry hopping pode produzir diacetil na cerveja. Eu muito gentilmente não ri na cara dele, mas falei que não, né? E hoje, de alguns anos para cá, já se mostra que na verdade sim, não é o dry hopping que produz o diacetil. Quem produz o diacetil é a levedura. Mas o que acontece? Como a minha levedura volta a ativar, essa levedura volta a produzir diacetil, tá? Então, se eu tenho, se o meu diacetil, minhas dicetonas vicinais, elas estão abaixo do meu limiar de percepção, porque teoricamente eu só baixo a temperatura, eu só começo a trabalhar com a cerveja com o VDK abaixo do limiar de percepção. Na hora que eu faço meu dry hopping, eu tenho um problema aí, que essa às vezes pequena produção de diacetil, ela ultrapasse o limiar de percepção e assim faça com que eu tenha diacetil na cerveja de novo. Então esse é mais um dos problemas do hop creep. E o que muda essa percepção de açúcares, tá? Mostrar para vocês aqui, quando eu tenho tempo de contato, né, eu tenho a produção maior de glicose e maltose. Então, como eu já falei antes, tempo de contato é importante. Quando eu tenho temperatura, ou seja, um dry hopping, a temperatura mais alta, ela vai me formar mais hop creep. Temperaturas mais baixas, como por exemplo 10 graus, vai formar menos hop creep, tá? Então aqui mostra, né, glucose e maltose com as diferenças aí de temperatura. E a dosagem, lógico, né? Quanto maior o meu dry hopping, maior a dosagem de enzimas e maior vai ser a minha influência do hop creep, digamos, no meu dry hopping. E, pessoal, como que eu consigo evitar, ou como é que eu consigo diminuir esse impacto, né? Garanto que muitos de vocês estão se perguntando aí. Ainda não existe um tratamento, digamos, 100%, né? Mas vocês conseguem trabalhar algumas vertentes aqui para que diminua na realidade da cervejaria de vocês. Vocês vão ver que algumas coisas são um pouco contraditórias, então mas vocês vão poder trabalhar alguns pontos, né? Primeiro, diminuir a quantidade de açúcar não fermentável, né? Se eu faço uma mostura mais intensa, ou se eu já uso mais enzimas na mostura, isso faz com que eu leve um mosto com menos destrinas e, consequentemente, o meu hop creep ele vai gerar menos problema, tá? Mas eu vou ter uma cerveja
com densidade final baixa, né? Se eu quero uma cerveja com densidade final alta, essa não é uma solução boa, né? Mas diminui o problema, talvez, aí de acetil, nesse caso, ou atenuação indesejada. Nessa mesma linha de raciocínio, eu posso utilizar maltes mais modificados, menos maltes especiais, né? Menos maltes com destrinas altas, né? Maltes caramelo. Então, trabalhando com maltes mais modificados também, nessa mesma linha de raciocínio, eu consigo diminuir esse problema. Eu consigo retirar parte da minha levedura, então uma pequena centrifugação pré-dry hopping, isso vai me ajudar. Eu consigo até fazer uma centrifugação depois de 2 dias de dry hopping para tirar matéria verde, isso também ajuda. Então a centrifugação pode ajudar, tá? Mas como eu falei antes, eu tirar a levedura não necessariamente vai diminuir a ação das enzimas, só que você vai diminuir a atenuação, né? Para diminuir o problema de diacetil, eu posso usar uma enzima chamada alfa-cetolactato decarboxilase. A gente vende aqui na agrária, chama Matufest, tá? Isso eu posso utilizar para que você tenha menos problema aí de diacetil depois, né? Um estudo de uma cervejaria nos Estados Unidos mostrou que uma unidade de pasteurização, uma UP, é o suficiente para desnaturar essas enzimas. Então, quem tem a opção na cervejaria de flash pasteurização, daria para passar a cerveja na flash pasteurização, uma UP é suficiente. Esse seria o melhor caminho, mas eu sei que não é a realidade da maioria de vocês, né? Diminuir o tempo de dry hopping, como eu já falei antes. Já é sabido também que essas enzimas estão, na sua maioria, na matéria verde. Então, se eu uso um lúpulo T45 com Quiet Hop extratos, isso pode fazer com que o meu problema seja diminuído, tá? Lamentavelmente, ainda não se consegue a maioria das variedades nessas opções, né? Trabalhar com temperatura mais baixa de dry hopping também ajuda. Utilizar uma quantidade menor de lúpulo, né? Não passar muito dos 8 gramas por litro, tá? No ano passado eu mostrei um estudo também que quando você passa de 10 gramas por litro, você não tem mais uma agregação sensorial muito positiva do dry hopping para a tua cerveja. Esses aromas frutados, esses aromas cítricos, a maioria a gente consegue com dry hopping de até 8 gramas por litro. Passando isso, já puxa mais herbal, puxa mais resinoso, né? Então, evitem essa quantidade muito grande de lúpulo, né? E trabalhem com a dosagem de lúpulo dinâmica, né? Ou seja, você diminuir o contato do lúpulo, mas fazer com que o tempo de contato do lúpulo, mas fazer com que ele tenha um contato rápido, digamos assim, pode ser uma opção, né? Porque assim você consegue diminuir a quantidade de lúpulo. Fazer o dry hopping com a levedura ainda mais ativa, tá? Isso principalmente para o diacetil, porque quando a levedura ainda está mais ativa, ela vai conseguir transformar esse diacetil em acetoína e você não consegue perceber ele depois, tá? Então, fazer o dry hopping com a levedura mais ativa pode ser uma opção. Eu sei que pode dar um problema de transbordar tanque, essas coisas, quem nunca passou por isso, mas essa pode ser uma opção. E lógico, você trabalhar bem a tua levedura, porque se você diminui o diacetil antes do dry hopping, existe uma chance de você não passar o limiar de percepção pós-dry hopping. Então, melhorar a viabilidade, melhorar a vitalidade da levedura, utilizar o zinco, né, como nutriente, utilizar nutrientes de levedura, né, fazem com que você consiga diminuir o problema de diacetil. E também, como eu falei antes, né, já na centrifugação, você pode trabalhar com menos levedura em suspensão, né, fazer uma filtração, alguma coisa assim, para tirar a levedura, isso vai diminuir o problema de diacetil, não necessariamente o problema de dulçor vindo do hop creep, né. E uma coisa que não é muito a nossa realidade aqui, mas que são os estudos que estão sendo feitos nos Estados Unidos,
Algumas cervejarias lá que têm contratos com os grandes produtores de lúpulo, elas estão pedindo para trabalhar a secagem do lúpulo em temperatura um pouco mais alta. Isso faz com que as enzimas elas já venham menos ativas do processo de industrialização do lúpulo, e isso diminui o hop creep. Né? Com o passar dos anos, vem se trabalhando com uma secagem mais baixa na hora de processar o lúpulo, isso porque se quer manter mais óleos, né? Para ter uma evaporação, uma volatilização menor de óleos do lúpulo, mas essas temperaturas cada vez mais baixas de secagem acabam criando esse problema, digamos assim, do hop creep. Então existe uma tendência de voltar a secar os lúpulos em temperatura mais alta e inclusive algumas análises sensoriais mostram que esses lúpulos secos em temperaturas mais altas, elas são até melhores para a sensação aí de frutado, de alguns óleos que se mantêm positivos, digamos assim, no lúpulo, né? E alguns que são negativos talvez volatilizem. Mas isso ainda são estudos que estão sendo feitos. Tá? Pessoal, 1 hora agora. Quero passar para vocês aqui um pouco da literatura que eu usei para montar essa palestra. Então, olhem com atenção ali, principalmente alguns que eu quero mostrar para vocês, que são literaturas bem legais. O livro do Scott Yanish, da New IPA, é bem bacana, tá? Então, esse é um que eu indico para vocês. Esse do Justus aqui, Tracking the IBU Through the Brewing Process, também é bem legal, porque ele mostra bastante coisa sobre amargor, né? Então, são duas fontes bem legais. E também disponível no Brewers Association, já tem um manual para cervejarias, digamos assim, que fala um pouco sobre hop creep. Né? Vocês podem baixar também, Hop Creep Technical Brief, no site da Brewers Association, para quem que tem vontade de ter mais à mão, digamos assim, as informações sobre hop creep. Beleza? Então eu me coloco à disposição agora para responder. Agradeço o Veckel. E enquanto a gente se prepara aí, a Lud ali para responder as perguntas, né? Para passar as perguntas aí para o Veckel responder. E enquanto o Veckel, acho que não sei se ele vai pegar outra cerveja, porque ele já acabou com essa aqui. E o pessoal falou que ele tem que molhar o bico um pouquinho. Eu queria falar para vocês sobre o curso técnico que a Agrária, curso técnico cervejeiro, que a Agrária, em conjunto com o Colégio Imperatriz, aqui de Entre Rios, de Guarapuava, está preparando para lançar no mercado no ano que vem. Né? Então, é um curso onde o Veckel, o Alexander Schwartz, a Ludmila, o Fábio Teleginski, todos os nossos mestres cervejeiros vão ser professores do curso. Nossos mestres malteiros também, formados lá na Alemanha, também são professores. O Noemir, lá da parte de pesquisa, de cevada, e diversos outros profissionais aí renomados do meio cervejeiro vão ser professores nesse curso. Então, esse curso ele tem previsão de iniciar em fevereiro de 2021. Ele, como eu comentei, algumas informações sobre ele, né? Integração com a FAPA, onde a gente vai ter vivência com os aspectos da plantio de cevada, lúpulo, desenvolvimento de novas cultivares. Vocês vão ter oportunidade de desenvolver produtos na cervejaria experimental. Vão poder participar de eventos que a Agrária organiza, como, por exemplo, esse congresso, né, que todo ano ele é presencial aqui, recebendo aí 500 cervejeiros. E, lamentavelmente, né, Matheus, nós não podemos receber todos os caseiros do Brasil. Claro, gostaríamos, né? Mas para os caseiros, né, e a gente sempre tem o Dia da Experiência Agrária. A gente já faz isso há alguns anos e já passaram por aqui
nesses eventos do Dia da Experiência Agrária para cervejeiro caseiro, mais de 5.000 cervejeiros caseiros. Então, os alunos do curso vão poder participar desses eventos, assim como de eventos que a Agrária também participa, como Festival Brasileiro da Cerveja, Brasil Brau e outros. Vai ter possibilidade de fazer estágios com parceiros nacionais e internacionais. Fazer aulas práticas nos laboratórios. Volta um, Léo, para mim. Aulas práticas nos laboratórios da Agrária, que são acreditados pelo Inmetro e outras normas. Pode passar. Vai poder acompanhar o processo produtivo na maior maltaria da América Latina, na nossa maltaria, ter aulas teóricas e práticas, professores aí também com know-how na área educacional. Vai ter professores formados na Alemanha, né, como eu já comentei, em outras instituições. E os processos seletivos, pessoal, para esse curso técnico, ele vai acontecer nos dias 10, 12 e 13 de novembro desse ano. As vagas são limitadas, pessoal, são 25 vagas no máximo, serão 25 alunos por turma. E aí os interessados vão ter que fazer um processo seletivo para participar. Maiores informações, pessoal, vocês podem entrar no site do Colégio Imperatriz, está aí aparecendo para vocês na tela, www.colegioimperatriz.com.br. Tem algumas informações lá, tem telefone, e-mail de contato também. Então, quem tiver interesse, pessoal, nesse curso, entre em contato com a gente, que a gente com certeza vai ser um curso de enorme sucesso aí no ano que vem. Pessoal, vamos voltar aqui. Acho que a Lud já preparou todas as perguntas ali, já viu quais foram as perguntas mais votadas, tá? Pessoal, só alguns recados ali que a gente viu no chat também. A palestra vai ficar disponível no YouTube da Agrária Malte, no canal do YouTube da Agrária Malte, tá? Não só essa, como todas as próximas palestras. A gente precisa fazer a palestra de máscara, pessoal, aqui para a segurança de todos que estão envolvidos aqui. Eu vi que algumas pessoas ali reclamaram um pouquinho, questionaram, mas fácil necessário isso, pessoal. Mas pelo que a gente viu, funcionou bem, o áudio saiu perfeito. Eu sou obeso e tenho pressão alta, então eu sou do grupo de risco. Aí, ó, vou até ficar mais longe de você. Tá, mas, pessoal, funcionou bem. Pelo que o pessoal deu feedback, ele deu para ouvir bem o Alexander, o Veckel, tá? Mas todas as palestras vão ter que ser, as que serão transmitidas daqui, vão ter que ser com máscara, né? Hoje às 19 horas nós temos a palestra do Fábio, então todo mundo que está assistindo aqui o Veckel agora acessa aí novamente às 19 horas para assistir a palestra do Fábio. Na quarta-feira nós temos a palestra de manhã com o Alírio, da Weirmann, direto lá da Alemanha, tá? E aí acredito, de lá ele vai fazer sem máscara, mas as daqui vão ter que ser com máscara, pessoal. Vou passar a palavra aqui para a Lud, para ela começar as perguntas, tá? Para o Veckel ir respondendo. Lembrando que nós não vamos ter tempo, pessoal, de responder todas as perguntas, vamos responder as mais votadas, e aí depois as demais serão respondidas ali pela Ludmila aqui na própria... Bom, vamos para as perguntas então logo, né? As mais votadas aí. A mais votada, então, até também é sobre um dos temas que a gente até já começou a falar em outras palestras, que é sobre o dry hopping em temperaturas mais baixas, né? Se ele tem efeito, se você perde muita eficiência com relação a um dry hopping feito em temperatura de fermentação. Tá, a gente tem que pensar assim, qual é a intenção do meu dry hopping, né? Eu comentei sobre biotransformação antes, então em temperatura baixa eu vou ter, ou eu não terei ação da levedura, ou eu terei pouca ação da levedura. Isso significa que eu não vou ter a biotransformação, que é uma das coisas que
a gente tem buscado aí, principalmente nessas New England IPAs, aí a tendência agora, esses aromas mais cítricos e frutados, né? Nesse caso, a temperatura baixa não é uma boa ideia, mas a temperatura baixa pode ser feita assim. Em temperatura baixa, você tem algumas vantagens. Primeiro, quando você baixa a temperatura, você baixa a quantidade de célula de levedura. Quando você baixa a quantidade de célula de levedura, você tem menos perda, por incrível que pareça. Então, quanto menos células de levedura em suspensão, menor a minha perda. Lógico, com temperatura baixa eu vou ter uma solubilização talvez menor, né? Eu vou levar mais tempo para solubilizar esses compostos aromáticos do lúpulo, mas ele se compensa por causa da quantidade, da contagem de células em suspensão. A diferença é que você terá um aroma especificamente daqueles compostos aromáticos do lúpulo, e não das transformações, biotransformações que podem acontecer na cerveja, né? Então depende muito do que você quer, tá? Se você quer a característica do lúpulo propriamente dita, você consegue sim fazer a lupulagem a frio. Ainda tem muitas cervejarias que fazem, né? Mas como eu falei, a nova tendência é você fazer ela ainda em fermentação, buscando biotransformação. Não significa que não possa ser feito a frio. Sempre que a gente fala de dry hopping, a gente começa respondendo com depende, né? Sempre que existem assim. vários Na fatores, verdade, né? na cerveja é tudo depende. Exato. Bom, então vamos para a próxima. A gente tem bastante cervejeiro caseiro assistindo a gente agora. Sejam bem-vindos. E a pergunta, então, vem deles aí. Qual o melhor método de lupulagem para as APAs e IPAs feitas em casa? Tá. Acredito que a pergunta deve ter sido em relação ao dry hopping também, né? Falar de lupulagem de dry hopping. Dificilmente é legal você fazer um dry hopping com mais de 4 gramas por litro de uma vez, né? A solubilização baixa muito. Então, quando você for fazer uma cerveja com dry hopping mais alto, 8 gramas por litro, que nem eu citei antes lá, ideal é você dividir essa lupulagem em 2 ou 3 vezes. Tá? Isso aumenta a tua solubilização, né? Então, dividir essa lupulagem em 2, 3 vezes é sempre uma boa. Quando a gente pensa em equipamento de caseiro, normalmente a gente fala em balde, não fala em tanques de inox nem cilindro cônicos, né? Então, a gente tem um problema aí, que é a solubilização desse pellet, né? Então, muitas vezes esse pellet ele não solubiliza direito, você não consegue injetar CO2 por baixo, que isso torna um dry hopping um pouco mais dinâmico, né, na cervejaria. Então, esse dry hopping muito estático faz com que o caseiro tenha perdas, né? Aquela coisa, você pode ou fazer um dry hopping um pouco mais alto para diminuir essa sensação da perda, digamos assim, para compensar a perda, né? Ou você poderia, talvez, desintegrar um pouco esse pellet de lúpulo para que a solubilização seja maior. Mas, daí você tem o caso aí de talvez você oxidar um pouco esse lúpulo, mas se fizer isso rapidinho, pode ser uma opção. Então, o que eu indico para caseiros? Tá? Eu mesmo sou caseiro ainda, mas já há muito tempo faço cerveja em casa. Eu gosto de dar uma desintegrada quando eu vejo que o pellet é de um lúpulo. Vocês já devem ter percebido, tem alguns pellets mais compactos, outros mais quebradiços. Quando é quebradiço não precisa, quando ele está mais compacto, eu sugiro dar uma quebradinha neles, porque isso aumenta o rendimento. E fraciona, né? Faz 2, 3, 4 dosagens, sempre cuidando, gente, com incorporação de oxigênio, né? Lúpulo e oxigênio, quer dizer, cerveja e oxigênio são duas coisas que não podem caminhar juntas. Então, toda vez que você abre o teu fermentador, você tem que cuidar para não incorporar oxigênio. Beleza? Essa é uma pergunta até que apareceu bastante aqui com relação a dosagens mais altas. Se faz essa divisão, né? Essa divisão de dosagem em 3, 2 vezes. Quanto maior a divisão da dosagem, melhor para a solubilização dos compostos do lúpulo. Pior se você não tem controle de oxigênio. Então, isso tem que ser levado em consideração. A próxima pergunta aqui é com relação àquelas receitas que a gente tem uma carga muito alta de lúpulo, Double IPA, New England. Qual que é o tempo total ideal de contato do lúpulo, sem trazer o harsh ou aquele caráter vegetal?
Bem, o harsh ele tá relacionado a algumas coisas, que nem eu falei, o próprio pH, né? Mas também alguma prática aí, já que eu vejo em algumas cervejarias que eu visito, até nós mesmos aqui, a gente percebe que com o tempo de contato muito alto, puxa mais essas características verdes e tal do lúpulo. Volto a citar, né, eu não passaria de 8 ou 10 gramas por litro, né, isso é uma característica que traz muito esses aromas verdes e resinosos do lúpulo, mas em relação ao tempo de dry hopping, 2, 3 dias, gente, é suficiente para você deixar o lúpulo em contato. Se você deixa ele mais tempo, você vai extrair um pouco mais, mas a maior parte dos compostos de aroma você consegue extrair nos primeiros 2, 3 dias, né? E quando você faz isso, principalmente durante a fermentação, esse líquido ele está se movimentando, porque a levedura está produzindo CO2 e tal. Então esse é um dry hopping que ele é um pouco menos estático, ele é um pouco mais dinâmico. Então isso faz com que você consiga diminuir um pouco mais ainda esse tempo, né? Então terminou a fermentação, teoricamente você já conseguiria aí sacar esse lúpulo ou fazer a trasfega, lembrando oxigênio, cuidado. Tem muitas pesquisas que falam que acima de 5, acima de 7 dias você já tem muito esse caráter vegetal, né, que não é eu tão não passaria de interessante. 5 dias. A não ser, eu sei que muitos caseiros têm o problema que não tem como purgar o lúpulo. E daí de novo a questão do depende, né? Se você não tem um controle de oxigênio, às vezes você fazer a trasfega para um balde novo, ele pode ser pior para a tua cerveja do que o tempo de contato. Uhum. Aqui nessa mesma pergunta tem um comentário também sobre uma questão que você comentou durante os experimentos da análise desse amargor, né? Quando você faz adições tardias, qual que é o melhor método de análise desse amargor? O melhor para adições tardias, o melhor método de análise é por espectrofotometria, que é o principal método para análise de lúpulo, né? O método por HPLC não é um método mais caro, né? E você não vai conseguir, lógico, você vai ter a informação de alfácido, do isoalfácido, todos os picos, digamos assim, mas o IBU total você não teria. Então eu acredito que o próprio IBU total por espectrofotometria, que pega todos os compostos de amargor, seja o melhor método de análise, né? Ele que é o que a maioria dos menos específico, que é o que a maioria dos laboratórios faz, né? Agora volto a dizer, para você calcular, estimar isso no dry hopping ainda é um desafio. É difícil, né? A próxima pergunta está relacionada ao ajuste de água e a sua influência no aroma e também em todas essas adições, na fervura, no Whirlpool, dry hopping. Na verdade, agora com essas IPAs novas e tal, muito se fala em ajuste de sais, né, para dar as características diferentes do lúpulo, né? O West Coast IPA normalmente se trabalha com mais sulfatos, agora com as New England o pessoal já trouxe um pouco mais de cloretos de novo para trazer essas características do malte e tal junto. Acredito que depende muito da receita, né, Lud, o que você quer, mas normalmente quando você trabalha com sulfatos, você acaba trazendo essa sensação de lupulado um pouco superior em relação à sensação de maltado na cerveja, né? A próxima pergunta é sobre quando você está projetando essa receita que tem bastante dry hopping, lupulagem final. Quais que são as considerações para fazer esse cálculo? Essa é uma boa. É muito empírico, assim, é muito do feeling, né? Lógico, quanto mais alfácido tem o lúpulo que eu vou dosar no meu dry hopping, ele tende a ter mais alfácido oxidado, que são as homolinonas, né? Então, se eu vou fazer um dry hopping no lúpulo de alfácido alto, eu tendo a agregar mais IBU do que se eu fizer um dry hopping de lúpulo de alfácido baixo, tá? Então, isso pode ser levado em consideração. Como eu falei, HSI, né? O HSI tem todos os laudos do lúpulo, né? Se eu tenho um HSI daquela variedade específica mais alta em relação a outros lotes, pode ser que eu agregue mais homolinonas e eu tenha uma sensação maior de amargor. Mas, volto a dizer, é muito empírico, né? Então vai muito de teste da receita e tal.
E quando a gente fala de caseiro, como você acaba não... os caseiros raramente fazem essas análises em laboratório para saber exatamente quanto tem de IBU, então essa análise sensorial é o mais importante, né? Então, você cria um banco de dados sensorial, digamos assim, e assim você consegue prever um pouco melhor o impacto do dry hopping no amargor. Agora sobre o dry hopping no final de fermentação. Qual que é a atenuação ideal que você considera para fazer esse dry hopping? E quantas horas de contato, quanto tempo de contato até você iniciar o resfriamento? Tá, eu gosto de fazer o dry hopping faltando 1 plato, 2 platos para a atenuação final, né? A gente sempre faz o teste de atenuação rápida, então a gente sabe exatamente quando vai parar. Não gosto de dosar o lúpulo quando a fermentação ainda está muito ativa, porque há uma enucleação de CO2 muito intensa nesse momento, e isso faz com que você tenha um risco muito grande de perder cerveja por transbordar a tanque e tal, principalmente quando a gente fala nesses tanques fechados de inox que acabam trabalhando com um pouco de pressão, né? Então, esse pode ser um grande problema. Por isso eu gosto de usar mais para o final, sabendo que a biotransformação vai ser um pouco menor, né? Então, sempre 1 plato, 1 plato e meio, 2 platos antes da atenuação final é quando eu faço o dry hopping. Já fiz várias vezes também com a fermentação finalizada, né? A gente sabe que a biotransformação, dependendo da levedura, pode ser ruim. Por exemplo, leveduras que são POF positivas, que produzem fenólico, que é aroma de borracha, queimada, essas coisas, como a maioria das leveduras belgas, levedura de Weiss, essas não é legal você fazer durante a fermentação. Essas leveduras é legal você fazer com a fermentação já finalizada, porque você não quer a biotransformação. E se você busca fazer bem no final, faltando 1 plato, né? Mas é mais ou menos aí a maneira que eu faço dry hopping. Com relação a reutilizar a borra de um dry hopping, porque em teoria a gente utiliza variedades com maior teor então de aroma do que de amargor. Eu estaria só adicionando celulose no processo, matéria verde, ou você vê alguma vantagem nisso? Reutilizar a borra no processo quente. Isso. Me lembre, Ludi, passa meu e-mail para essa pessoa. Eu tenho um estudo, eu não coloquei na apresentação aqui, mas que tem mais ou menos a porcentagem de utilização de alfa-ácido no dry hopping, se eu não me engano, 50%. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas que tem um estudo que mostra mais ou menos qual que é a taxa de utilização desse lúpulo no dry hopping. Então você consegue estimar o quanto você mantém dele na borra, tá? Volto a dizer, passa a ser estimado, mas sim, e já tem vários estudos agora sendo feitos para essa reutilização, porque quer não, é dinheiro que está indo pro ralo, né? Se der para pegar tudo que tem ali, melhor, né? Com certeza. Inclusive, compostos de aroma se mantém. Agora, as porcentagens eu não vou lembrar de cabeça. E também vai ser muito dependente da variedade, do processo de dry hopping, né? Então, tem muitas variáveis nesse processo. O pessoal do Beersmith quer saber se pode acreditar no cálculo do IBU no Beersmith. Então, o Beersmith, até uma versão anterior, não considerava, se não me engano, nem o aroma no Whirlpool, né? Hoje, se não me engano, a última atualização já tem alguma coisa. Eu não sou um utilizador de Beersmith, mas eu sei que ele se atualizou em relação ao Whirlpool, pelo menos, até tem batido com algumas cervejarias que eu tenho falado. Em relação ao dry hopping, aí vocês me pegaram, gente. Garanto que tem alguém que usa Beersmith aí que talvez possa responder essa pergunta no outro chat melhor do que eu. É que também quando você já tem o teu processo controlado, você já sabe teus rendimentos, né? Você não precisa usar um rendimento geral, você pode usar o teu específico e você vai ter resultados mais assertivos, né? A próxima pergunta é pedindo para você falar um pouco como se deve levar em conta os níveis de mirceno, humuleno, colmulona, farneseno e cariofileno na hora de escolher um lúpulo para aroma. Boa pergunta. Depende do que você está querendo trazer para sua cerveja também, né? Na verdade, assim, esses são os compostos de aroma que você encontra
em alguns laudos, né? A maioria dos laudos nem tem, mas, por exemplo, tem no nosso catálogo um range, né? Mas o fato é que a gente raramente tem essa informação do lote específico. Então é muito difícil você conseguir trabalhar com elas, né, no lote específico. Tem algumas pessoas que utilizam essas informações para fazer substituições de lúpulo, mas também já é provado que você pode fazer exatamente a substituição desses principais compostos do lúpulo e juntar 2, 3 variedades para tentar chegar numa que talvez esteja em falta ou está muito cara, e daí a cerveja não fica igual, né? E por que a cerveja não fica igual? Porque hoje a gente tem muitos compostos de lúpulo que ainda não são nem tão conhecidos ou nem são conhecidos, né? Ou que trabalham de forma aditiva ou de forma sinérgica com esses compostos mais conhecidos. Então é muito difícil utilizar essa informação para escolher o lúpulo, né? Algumas informações que podem ser mais relevantes: a quantidade de linalol para dosagens tardias, quantidade de geraniol quando você busca biotransformação, e quantidade de compostos sulfurosos quando a gente pensa nesses lúpulos para fazer dry hop e tal, lúpulos americanos e tal, que são esses tióis, esses compostos sulfurosos que trazem esses aromas aí mais frutados e tal, né? Mas é difícil, assim, é difícil utilizar essa informação, até porque normalmente a gente não tem ela, né, Ludi? A gente tem ela só aproximada, então raramente se utiliza essa informação para cálculo, né? E como você falou, né, acho que a sinergia de todos esses compostos faz toda a diferença, Com né? certeza. Isso é difícil de Tem você... muita coisa que ainda não se sabe em relação a compostos aromáticos, né? Sobre o dry hopping ser considerado como maturação. Se você faz 5 dias de dry hopping, pode ser considerado como 5 dias de maturação? Perdão, repete para mim. Com relação ao dry hopping, se pode ser considerado como maturação. Fazendo 5 dias de dry hopping, posso considerar como 5 dias de maturação? Acho que aí também está relacionado com que temperatura que você está utilizando, né? Com certeza, sim. E você normalmente precisa um tempo maior de maturação do que 5 dias, né? Então, acredito que está mais relacionado ao tempo de maturação da tua cerveja. Acredito que é um caseiro que está falando isso, porque provavelmente depois de 5 dias ele já deve estar pensando em engarrafar ela, sabe? Teria que talvez terminar essa maturação na garrafa daí, né? Mas esses 5 dias já considera como 5 dias que você está fazendo maturação também, né? Ah, sim, se a temperatura for de maturação. Isso, né? com certeza. Isso, com certeza. Inclusive, se for uma temperatura mais alta. Já, o processo de maturação começa quando a fermentação termina, né? Então, já considera, a partir do momento que termina a fermentação, já considera início o tempo de maturação. né? Para diminuir o contato do lúpulo na cerveja, é bom fazer uma infusão a frio do lúpulo e depois colocar na maturação com a cerveja mais limpa? É possível, assim, infusão a frio, infusão a quente, que chamam de hop tea, né? Isso pode ser feito, sim, né? Mas também, na minha opinião, assim, eu já fiz algumas vezes, né? Já fiz alguns testes com hop tea. A minha impressão é que os aromas são menos complexos do que quando se usa o lúpulo in natura, em pellet, digamos assim, né? Eu já fiz muito hop tea, já adicionei na cerveja final, né? Na minha opinião, fica bom, mas ele tende a ficar mais gramíneo e resinoso. Essa foi a minha impressão empírica, não vi um estudo sobre isso, tá? Mas a minha impressão é que você perde muito desses compostos que você realmente quer, que são esses compostos mais frutados, né? É porque você tem até uma própria interação dos compostos que estão presentes ali na cerveja com o lúpulo nessa extração, né? Então... Não, e numa extração a frio, se você não utilizar a cerveja, a extração é simplesmente aquosa. Quando você usa a cerveja, você tem a extração aquosa e também alcoólica. Sim. Então, e a gente fala em compostos que às vezes só se solubilizam nesse meio. Então, muita coisa muda, né? Vamos então para a última pergunta, que a gente já estourou o tempo aí um pouquinho. Dry hopping, ideal seria fazer o cold crash para 8, 10 graus para maior extração de óleo? Qual o método ideal? Assim, isso é
é uma coisa que está sendo conversada bastante, principalmente por causa do hop creep, né? Então, de você fazer o cold crash para 8, 10 graus, para fazer o dry hopping, justamente para ter menos ação da levedura. Você coleta uma parte dessa levedura, né? E daí você não tem o problema do diacetil. Então, isso está voltando, né? Está voltando. Pode ser uma opção, sim, né? Inclusive, pode ser uma opção, às vezes, um segundo dry hopping, né? Às vezes, um dry hopping primeiro para fazer uma biotransformação, depois um segundo, depois pós cold crash para 10 graus, né? Pode trazer uma complexidade, mas lembrando que se eu faço o dry hopping a 10 graus, eu não tenho uma adição da levedura, não tenho biotransformação. Então, também vai depender do que você quer. Exatamente. Aí no final. Então é isso, pessoal. Vou passar aqui para o Mater para encerrar. Muito obrigada. Pessoal, para nós encerrarmos essa primeira palestra, né, com o Vecchio aí, ficou mais algumas perguntas ali, né, Ludmila, que o pessoal fez e que a gente acabou não conseguindo. Vou passar aqui para esse lado só para facilitar um pouco o pessoal aqui das câmeras. A Lud vai estar respondendo ali junto com o Vecchio agora as demais perguntas que não foi possível responder nesse momento. Como eu já comentei antes, essa palestra vai ficar disponível no nosso canal do YouTube. Então, o canal da Agrária Malte, quem quiser já pode entrar lá, já tem outros vídeos lá, curte a gente lá, segue a Agrária Malte lá no YouTube. E esse vídeo vai ser disponível lá, tá? Para quem quiser continuar assistindo as próximas palestras nossas, pessoal, às 19 horas hoje tem uma palestra com o nosso mestre cervejeiro e beer sommelier, o Fábio Teleginski, que vai estar falando sobre o uso de flakes, quebra de paradigmas. E vocês, para quem se inscreveu na palestra do Vecchio, precisa se inscrever também nessa do Fábio. Para cada palestra, vocês têm que confirmar sua vaga. E aí o Crowdcast envia vocês, manda um e-mail 10 minutos antes da palestra começar. Só tome um cuidado, que a gente percebeu aí que bastante gente comenta que não recebi o e-mail. Às vezes o e-mail pode estar indo pro spam de vocês, tá? Então só dá uma verificada se não está no spam. Mas se não, é só acessar dentro do Crowdcast, aí, como vocês fizeram hoje, procurando ali a Agrária Malte, e aí hoje a palestra às 19 horas ao vivo. Tá bom, pessoal? É isso, gostaria de agradecer mais uma vez a participação, a presença de todos, agradecer o Alexander Vecchio por essa excelente palestra.